Interessante saber, igreja, que aqui em Êxodo, no capítulo 12 de Êxodo, o texto vai nos dizer que Deus mandou que o povo se ajuntasse, os israelitas, né, junto lá com Moisés, entendeu? O líder de cada povo, de cada casa, que se ajuntasse, e ali eles pegaram um cabrito ou um carneirinho para que eles pudessem fazer ali a Páscoa. E interessante saber, igreja, que Deus dá todas as instruções e quando vai chegando num certo ponto da instrução, Deus fala, ó, vocês pegam o sangue e esse sangue você passa nos umbrais da porta, na parte de cima dos umbrais da porta, para que quando eu for destruir o Egito, matando os primogênitos do Egito, entendeu? Quando o anjo vê esse sangue, ele não entra na sua casa e não destrua e não mate o seu primogênito ou o seu filho. Porque até os primogênitos dos animais será atingido. Olha que interessante isso, igreja. Até os primogênitos dos animais serão atingidos. E o interessante, igreja, que nós percebemos, mas o que isso tem a ver com a Páscoa? Tudo a ver. Porque nós percebemos através disso que Deus, na sua onipresença, onipotência, onisciência, Ele já via nós aqui hoje. Vocês sabiam disso? Que Deus já sabia que nós estaríamos aqui hoje por causa da sua onipotência, onipresença, onisciência. Então Ele já sabia que nós estaríamos aqui. Porque Deus consegue ver milhões de anos na frente. Até porque um ano para Deus é como se fosse um dia. E o interessante saber, igreja, que aqui, quando o anjo foi para destruir a cada... Obrigado, irmão. Quando o anjo foi para destruir a cada primogênito, quando o anjo vinha para destruir, que ele olhava aquele sangue passado nos umbrais da porta, ele passava direto e ia na casa que não tinha. Então aquele sangue, ele representava para o povo israelita, o povo de Deus, um sinal de livramento. Amém. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso, igreja. Olha só que interessante. Então, quando nós vamos andando, aleluia, pelo texto, né? Hoje eu estou bem à vontade, porque eu tive tempo de estudar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. No texto, né, eu fiquei um pouco em casa e também durante a noite, eu estudei durante a semana, eu tive mais tempo para poder ver o texto. Né? Então, quando chegava nesse dia, o que estava acontecendo ali? No Êxodo, estava fazendo uma preparação, uma celebração da Páscoa. E essa celebração para o povo que estava em cativeiro sobre o Egito. Né? Então eles iam celebrar isso. E quando nós abrimos, eu queria que abrisse para mim, descer a rápida a Bíblia para mim. Abrisse para mim, por favor. E aqui estão preparando para fazer essa celebração da Páscoa, né? E Deus dá todo esse detalhe. 1 Pedro, capítulo 1,19, glória a Jesus. Vai falar a respeito do Cordeiro, glória a Jesus. 1 Pedro 1,19. E aí, igreja, o que acontece? Então, ali, eles começam a fazer todo o preparativo, e quando o anjo vem para poder atingir, né, as pessoas que não estavam, aleluia, com sangue sobre a sua porta, o anjo vem e mata os seus primogênitos, ali no Egito. E havia muitos choros e ranger de dente nesse período do acontecimento. 1,19. Isso, lê para mim, por favor. Porque assim, ó, mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Show. Beleza. Olha só, um cordeiro que não fosse contaminado, aleluia, né? Derramaria o seu sangue para poder, aleluia, representar que a igreja, já fazer a representação de Cristo, que hoje estaria fazendo o mesmo por nós. Ali já estava apontando para o cristocêntrico, que era Cristo Jesus. Já estava apontando para Jesus, igreja, como o Cordeiro de Deus. Isso é interessante. Então já estava ali, já representado isso. Também, pode haver também João também 1,29, por favor, vai falar sobre o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ali, igreja, nós descobrimos, nós percebemos ali que Deus, Ele já estava fazendo, aleluia, todo aquele livramento, salvando o povo, livrando o povo, tirando o povo do cativeiro, através do quê? Através do sangue, através do sacrifício já feito ali naquele lugar. Pode ler. No dia seguinte, João viu a Jesus, que
vinha para ele e disse: Esse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. então nós já temos lá em João o Cordeiro que tira pecado do mundo. Esse era Jesus. Quando João bateu os olhos nele, ele falou, já percebeu que ele, aleluia, já viu quando Jesus encontrou com seus discípulos, igreja? Um dos discípulos encontrou Jesus e quando foram chamar esse discípulo, antes de chamar ele, de falar que Jesus estava ali, chegou o Messias, que tanto nós esperávamos, antes disso acontecer, entendeu? Ele veio junto lá, e quando ele chegou diante de Jesus, Jesus falou, esse é um verdadeiro israelita, entendeu? Ele falou, de onde tu me conhece? Jesus falou, eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira, eu vi você. Ele falou, mestre, na hora, igreja, ele já falou, tu és o Filho de Deus. Já percebeu, igreja, já sentiu ali que Deus já tinha dado um livramento do seu pecado. Ele deve ter sentido leve no momento ali, naquela hora, porque quando alguém tem um encontro com Deus, você já percebeu que você fica leve, você fica diferente quando você aceita Cristo no Salvador, nas primeiras vezes, no seu primeiro amor, como é que você fica diferente? Então, igreja, ele já percebeu logo de cara que Cristo era um grande homem de Deus, aleluia, era o Filho de Deus. E João, igreja, percebe, esse é o Cordeiro que tira pecado do mundo. Realmente é uma verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria que uma vez também desse 1 Coríntios capítulo 5, 7. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Aleluia. O Cordeiro Pascual. 1 Coríntios 5, 7. Capítulo 5, versículo 7. O Cordeiro Pascual, que Paulo vai falar para a gente. Glória a Deus. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém. Está vendo, igreja? Cristo foi sacrificado, foi crucificado por nós, e ele, igreja, aleluia, que através do seu sangue que nos limpou e nos lavou. Glória a Jesus. Né? Hebreus também, capítulo 9, 22, para ver assim, em nome de Jesus. E o Senhor, igreja, ele tem feito isso, aleluia, sem derramação. Hebreus, glória a Jesus. Hebreus capítulo 9, 22, que vai dizer, igreja, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Glória a Jesus. Isso é uma pura verdade. Glória a Jesus. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. É verdade. Glória a Jesus. Então, igreja, percebemos, igreja, que Cristo, ele tem feito isso, igreja, ele tem derramado o seu sangue, né? E em Deus, lá no começo, igreja, da era, Deus já vem apontando Cristo. Quando tinha aquele sacrifício de animais, aquilo tudo já estava apontando Jesus, que seria o Cordeiro que morreria pelo mundo, para nos dar vida e vida com abundância. E o interessante, quando nós lemos também, glória a Jesus, olha assim, João 8, 36, quando nós lemos também o Evangelho, quando nós lemos também, que vai dizer, igreja, aleluia, em João 8, 36, né, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Glória a Jesus. Veio, glória a Jesus. Louvado seja o nome. 8,36. Presta uma para ele. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Jesus. Amém. Igreja, como eu já falei, esse texto fala, igreja, aleluia, da libertação. Amém. No passado, igreja, para se libertar um escravo que trabalhava para o seu senhor, era preciso que o pai fosse lá e escrevesse uma carta e desse para o filho. O filho ia lá e libertava o escravo. A partir de hoje, você está livre. Você não é obrigado mais a trabalhar para o meu pai. Mas se você quiser ficar na casa e ganhar um salário para trabalhar para o meu pai, você poderá ficar. Mas, ao contrário, você está livre. Então, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, era assim que era no passado. O escravo, ele era obrigado a trabalhar para o seu senhor sem ganhar nada, como escravo do seu senhor. Muitas vezes era até comprado. Viu como Potifar comprou José lá no Egito? E José teve que servir a Potifar. José teve que servir a Potifar sem ganhar nada, né? O tempo todo ele servindo como escravo ali para ele, trabalhando na casa, fazia isso daquilo. O José era bem tratado.
entendeu? Por Potifar, era bem tratado, mas na realidade, entendeu? Outros senhores, às vezes não era assim, não tinha tanto amor, eles tratavam com arrogância, vai fazer isso, vai catar lenha, e falavam com arrogância, porque era escravo, você não tinha que dar satisfação a ele. Então a igreja, quando chegava nesse ponto, é verdade, entendeu? Quando chegava nesse ponto, o que se fazia, meus irmãos? Quando chegava a época de libertação do escravo, você trabalhou 30 anos, por exemplo, 40 anos, chegava no dia da libertação dele, o pai ia lá, fazia uma carta, entregava essa carta para o seu filho, liberta o escravo. Aí o filho ia lá, libertava o escravo. É por isso que Jesus fala, se o filho vos libertar, verdadeiramente seria livre. Por quê? Porque Deus deu uma carta a Jesus para nos libertar de quê? Do pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Então, igreja, nós percebemos todo esse detalhe, aleluia, começando com Êxodo. E assim, igreja, como precisava no passado que Jesus viesse simbolizar para aquele povo do Êxodo, na realidade, na época era Deus, a gente conhecia Jesus ainda, mas como aquele sangue simbolizava já Cristo, apontando para Cristo, excêntrico, que seria o salvador daquele povo, né? Que seria salvo pelo sangue, da mesma forma, igreja, hoje não é diferente. Aquele povo precisou do quê? Do símbolo do sangue, simbolizando libertação da escravidão. E hoje, igreja, nós estamos sendo, aleluia, libertos através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Foi através do sangue dele que nos libertou. E nós, para conseguirmos, esse povo precisava, aleluia, de fazer aquela Páscoa, poder sair lá do Egito, sair por cima, sair salvo, sair liberto da escravidão. Eles precisavam, aleluia, que passasse o sangue no umbral da porta para que eles pudessem ser reconhecidos como povo de Deus. E hoje, para ser reconhecido como povo de Cristo, o que nós precisamos, igreja? Ser lavado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por que, igreja? Porque através do sangue de Jesus na cruz, esse povo saiu daqui, fez a Páscoa e foram libertos e saíram do Egito, cantando para adorar o Senhor no deserto. E foram ali libertos da escravidão. E hoje, igreja, e caminhando até a terra de Canaã, que seria dada a eles uma nova terra, né, para eles morar. E nós hoje, igreja, que somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo lá na cruz, nós vamos caminhar para a nova Jerusalém, a terra prometida. Qual é a terra prometida? O novo céu e a nova terra. Amém. Aleluia. Isso merece uma palma, igreja? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E percebemos, igreja, aleluia, que nós somos sinalizados, nós temos o símbolo do sangue de Cristo sobre nossas vidas. Eu estava dando um estudo aqui na semana passada, e eu estava falando que quando a Bíblia fala do povo lá de Apocalipse, vai falar sobre os 144 mil de Apocalipse, né, que seria salvo, que seriam os judeus na realidade, eles precisavam de uma marca, igreja. E foi dado, aleluia, um anjo que botasse um sinal sobre as testas das pessoas para que, aleluia, para que nada de mal nos acontecesse. Eles tinham um sinal de proteção de Deus. E hoje, igreja, nós temos sinal de proteção de Cristo, que é o sangue dele na cruz, para que nós possamos, através do sangue de Jesus, ser salvo, aleluia, desse mundo que estão vendo. Nós estamos, igreja, num verdadeiro Egito. Hoje o mundo para nós representa o Egito, igreja. E para eles lá, antigamente era o Egito do passado. Para nós hoje, a escravidão do homem está sob o Egito do mundo que nós estamos vivendo hoje. Esse mundo que nós estamos vivendo, na realidade, é verdadeiro Egito. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, precisamos dessa libertação através do sangue de Jesus que nós ganhamos lá na cruz do Calvário. E por isso, igreja, é que nós celebramos, é que nós celebramos, é que nós cantamos, é que nós adoramos, igreja. Porque através desse sangue é que nós estamos aqui hoje adorando o nome do Senhor. E o interessante, igreja, que Deus já tinha a presciência, a onipotência, a onisciência e a onipresença de saber que nós já estaríamos aqui hoje. Entendeu? E aquele sangue de lá, igreja, aleluia, como o sangue daqui, entendeu? Tu vê a preocupação de Deus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, quando fala o mundo, está falando de quem? O mundo somos nós. Deus amou nós de tal maneira que deu o seu Filho de gênero, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E nós, igreja, temos a vida eterna através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o sinal, aleluia,
de que nós vamos alcançar a terra prometida, que é o novo céu e a nova terra, igreja, em nome de Jesus, que seria o paraíso que nós tanto esperamos, o crente, né? E nós estamos vivendo, igreja, tempo, aleluia, em que o Senhor, igreja, tem projeto para cada um de nós. Como o Flávio falou aqui, igreja, Cristo vive em nós. Amém. Hoje nós temos o Espírito Santo. O que seria a marca hoje em dia para nossas vidas hoje? Do sangue. Seria o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está representando o sangue de Cristo, que é a salvação, e está vivendo dentro da gente. Foi Cristo que mandou o Espírito Santo para viver dentro de nós. Quer dizer, então, como o Flávio falou, o próprio Deus vive em nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Por isso, igreja, vale a pena preservar esse corpo, esse templo limpo, para que o Senhor possa utilizar ao momento que é necessário. Que Ele possa falar no momento que é necessário. Que Ele possa, entendeu, almejar, aleluia, a fazer aquilo que é da sua vontade. Glória a Jesus. Sim. E o poder de Deus, igreja, a onipresença, a onisciência de Deus, ela é muito importante para a vida da gente, porque Deus, igreja, Ele consegue ver lá longe o que vai acontecer, o que vai ser, o que vai se dar. Então Deus já projeta tudo, Deus já prepara tudo, igreja, porque Ele já sabia que hoje nós estaremos aqui. E hoje nós já estaríamos reunidos aqui hoje para dar. Você não está aqui por acaso, igreja. Não foi o acaso que trouxe você aqui, não foi, entendeu, uma explosão nuclear, entendeu? Como dizem as pessoas, o Big Bang, não é nada disso, igreja. Nós estamos aqui porque Deus nos projetou para nós estarmos aqui. Senão, certamente não estaríamos. Né? Deus projetou que nós estaremos aqui hoje para adorar o seu santo nome, porque Ele sabia que nós dois aqui adoraríamos o seu nome. Porque se isso não acontecesse, Deus não é onipotente, não é presente, onisciente. Entendeu? Então, se Ele, aleluia, projetou tudo isso, igreja, nos salvou porque Ele tinha uma vontade que acontecesse sobre nossas vidas, de estarmos aqui adorando o nome dEle hoje, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Jesus. Agora eu também queria, igreja, aproveitar a oportunidade, nós temos 7 minutos para nós podermos fazer a parte da ceia em nome de Jesus. Nós fazemos aqui tudo uma mensagem, só para vocês terem uma noção do que está acontecendo aqui nesse momento, glória a Jesus. Então, igreja, em resumo disso também, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, em resumo disso que eu acabei de falar com vocês, temos aqui também, igreja, a graça do Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue por nós, dando-nos a sua vida na igreja, aleluia, dando a vida dele por nós, e através do seu sangue fomos libertos da escravidão do pecado e somos livres para caminharmos para a nova Jerusalém. Tá, igreja? Isso vai ficar como conclusão para essa mensagem que eu trouxe aqui em nome de Jesus. Amém. Não, igreja, desanime. Ainda que você passe por luta, por problema, por dificuldade, seja o que for que estiver acontecendo sobre a tua vida, igreja, não desanime, porque assim como aquele povo no Egito, através do sangue de Jesus, eles venceram a batalha, entendeu? E conseguiram entrar na terra prometida, apesar daquele povo, aleluia, todo mundo ter entrado, mas a descendência de Caleb e Josué entrou, e eles ali, igreja, se formaram de novo uma grande multidão e povoou aquela terra todinha, e teve muita gente ali, igreja, em nome de Jesus. Assim, igreja, como muitos ficaram pelo caminho, como no êxito, muitos ficaram para trás, muitos murmuraram, muitos reclamaram, muitos questionaram, muitos reclamaram de Deus, reclamaram até a igreja da cebola do Egito que ficou para trás. Quantos estão voltando atrás? Quantos estão, aleluia, deixando de adorar a Deus? Quantos estão murmurando? Quantos estão reclamando? Quantos estão reclamando, que nem o povo lá? Nós estamos com saudade da cebola do Egito. Vocês falavam, eu estou com saudade da Coca-Cola, eu estou com saudade de uma carne assada. Mas falar que está com saudade da cebola do Egito, depois daqueles milagres todo que Deus fez sobre a vida dele, igreja, é ser muito ingrato. Né? Então, os que foram ingratos, igreja, eles não entraram na terra prometida. Nem o próprio Moisés, aleluia, que caminhou o povo até lá, quando chegou num certo ponto, por ele ter pecado no meio do caminho, ele não pôde entrar. Imagina, aleluia, hoje, o tempo que nós estamos vivendo hoje. Aí as pessoas acham até que Deus é ingrato de não ter deixado Moisés entrar lá, entendeu, na terra prometida, igreja. Nós não podemos esquecer que quando você faz, quando você está como líder de alguma coisa, quando você erra em alguma coisa, você traz uma gravidade maior do que aquele que não é líder. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque Moisés fez ele era para ter tocado na rocha, ele bateu, porque ele estava irado, porque o povo estava perturbando demais ele perdeu o controle. Agora, o que acontece, igreja? Aí fala assim, mas Moisés não entrou na terra só por causa disso? Não, não é só por causa disso, não.
é que quando você está... Imagina, por exemplo, vamos botar que um funcionário está no serviço. E você chega lá no serviço e pega um funcionário dormindo dentro do banheiro. O patrão vê aquilo, ele vai dar uma advertência a ele, vai dizer para ele, ó, entendeu? Eu vou te mandar embora porque você dormiu no serviço, entendeu? Né? Vai mandar ele embora, não vai acontecer nada. Ele vai botar outro, ele só deixou de limpar. Ele foi embora porque ele não teve compromisso de aquilo ali. Agora, pensa bem, tem um líder que está dirigindo um avião lá em cima, entendeu? Um copiloto, um chefe que está dirigindo lá em cima. Ele larga tudo para lá, não faz esforço, ele erra alguma coisa lá, ele vai matar todo mundo que está dentro do avião. Isso não é grave? Jesus. Então, a responsabilidade é muito maior, entendeu? Muito maior. Então, por isso que ele foi punido, entendeu? Ele, como líder, foi punido dentro do valor de um líder. E o cara que limpou o banheiro ali, ele limpou o banheiro, estava sujo, as pessoas vão chegar e achar o banheiro sujo, mas não vai matar ninguém. Agora, um cara que está dirigindo um avião lá em cima, entendeu? Se ele errar alguma coisa lá em cima, ele como chefe daquilo ali, se ele errar alguma coisa, ele vai tirar a vida de todo mundo. E quem vai pagar por isso? Então, tem que ser punido sim. Cada punição tem a sua advertência.